Pessoal, a gente vai iniciar nossa aula hoje. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como ficou as terras de Petrópolis após Dom Pedro I retornar para Portugal. Tá? A gente falou na última aula sobre Dom Pedro I, sobre todo o interesse que ele tinha em Petrópolis, né? E nessa aula de hoje a gente vai falar do arrendamento das terras de Petrópolis, a gente vai falar um pouquinho do mordomo real Paulo Barbosa da Silva, que é uma figura-chave na história de Petrópolis. Vamos falar do Major Frederic Kuller, né? E do projeto Povoação Palácio de Petrópolis, que foi o projeto que vai iniciar, né, dar o pontapé inicial na ocupação de Petrópolis, tá? Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos concurseiros de Petrópolis. Sou a professora Joana Fernandes e nós vamos iniciar aqui mais uma aula voltada para o seu concurso da CONDEP 2022, tá bom? Pessoal, antes de começar a nossa aula, deixa eu mostrar para vocês os nossos materiais. Você vem aqui no nosso site expressoconcurso.com.br, vai ter aqui a parte aqui, ó, concurso Petrópolis, ó, aqui, CONDEP. Clicou, vai abrir para você os materiais que nós estamos disponibilizando para o seu concurso. Tem aí conhecimentos gerais de Petrópolis, isso aqui para todos os cargos, nível médio, superior, fundamental, todos os cargos vai estar caindo aí esse conteúdo. E temos português e matemática, mas o nosso português e matemática é voltado para os cargos de nível fundamental completo e nível fundamental incompleto, tá? Que o conteúdo é o mesmo. Então, você adquirindo aí, você vai poder estar treinando para a sua prova, esse material em PDF de questões comentadas. Você pode estar adquirindo os 3 materiais separadamente ou, se você quiser comprar os 3 de uma vez, nós estamos oferecendo aqui um super combo com desconto. Você vai estar pagando aí R$45 nos 3 materiais aqui, através desse link, ok? E também não esqueça que aqui no nosso canal, né, no nosso site, você pode clicar em download para ver um pedacinho do nosso material, ter uma amostra grátis aí do material, antes de você adquirir, para você ter aí uma provinha, né, da qualidade do nosso material, ok? E aproveitando que nós estamos aqui nos nossos recados, deixa eu mostrar para vocês aqui o nosso Instagram, @expresso_concurso e @prof. Joana Fernandes. Segue a gente lá no Instagram para estar aí se mantendo atualizado dos concursos que estão saindo pelo Rio de Janeiro afora, tá bom? Vamos então para a nossa aula. A gente vai falar aqui um pouquinho desse período aí, na metade do século XIX, mais ou menos, quando, de fato, né, Petrópolis vai começar a ganhar uma cara de cidade, vai ganhar uma cara realmente de povoamento, tá? Porque até então, o que você tem em Petrópolis, ali, que eu falei na última aula, do Dom Pedro I, não foi? Falei que o Dom Pedro I gostava muito de ir lá para Petrópolis, né? Que ele gostava de ficar hospedado lá na fazenda do Padre Correia. E aí depois chega um momento em que ele sente a necessidade de comprar uma fazenda, ele compra a fazenda do Córrego Seco, tá? Tudo isso está na nossa última aula em detalhes, tá, gente? E fez um projeto de construir um palácio de verão, né? Que era um projeto, um desejo dele. Só que acontece, logo após comprar essa fazenda, ele compra essa fazenda em 1830, em 1831 a situação política dele, né, a situação política do Império se complica muito e ele não tem outra alternativa que não seja abrir mão, abdicar do trono e retornar para Portugal, tá? Então ele abdica do trono do Brasil em favor do seu filho, Dom Pedro II, que na época tinha 5 anos de idade, tá? Então ele deixa o seu filho e ele parte para Portugal para poder retomar o seu posto lá em Portugal, tá? Então, isso acontece em 1831. E aí o projeto que ele havia montado, o projeto do Palácio Imperial, esse projeto fica arquivado, fica engavetado, porque o maior interessado, né, no projeto não estava mais aqui para tocar, né? E aí, durante um bom período, o que vai acontecer com essas terras que ele comprou em Petrópolis? Que ele comprou a fazenda do Córrego Seco e comprou algumas outras fazendas em volta para poder e formou um grande aglomerado de terras. Essas terras que o Dom Pedro adquiriu seria o que corresponde hoje ao centro aí de Petrópolis, né? O centro histórico, essa região toda aí de Petrópolis, tão visitada pelos turistas, tá? Então tudo isso daí era uma fazenda, era a fazenda
adquirida por Dom Pedro I, que ele vai botar o nome depois de Fazenda da Concórdia, né? E aí, essas terras ficam paradas, e aí, para poder otimizar, o que vai acontecer? Vai começar a ser feito arrendamentos. O que são arrendamentos? Arrendamento é assim, eu pego um pedaço de terra, tá? Vamos supor que eu tenho uma fazenda. Olha para mim aqui, vamos supor que eu tenho uma fazenda, tá? Um pedaço grande de terra. E eu não pretendo utilizar essa terra, pelo menos não toda ou não nesse momento. Eu divido esse pedaço de terra em pedaços menores. E aí, vamos supor que eu pego um pedacinho A, e dou para você. E digo assim, olha, você vai usar esse pedaço de terra, vai produzir aqui, e uma parte do valor do que você conseguir lucrar nessa terra, você vai me dar uma comissão, né? Você vai me dar uma parte, a gente divide, eu te dou a terra, você entra com o trabalho e a gente divide os ganhos que tiver nessa terra. Era mais ou menos assim, esse sistema aí, mais ou menos parecido com o sistema de colonato, tá? Então, essa fazenda vai ser dividida em vários pedaços e vai começar a ser arrendado, né? Cedido para que pessoas possam ir para lá, trabalhar, produzir, e aí uma parte dos ganhos volta para a família imperial, porque era a proprietária da terra, ok? Só que lá nós tínhamos o mordomo real Paulo Barbosa da Silva. Quem é o mordomo real? Depois eu vou explicar que posto é esse que ele passou a ocupar, tá? Ele mandou um engenheiro, o Major Kuller, construir uma estrada normal da Serra da Estrela, tá? Que vai ligar o Rio de Janeiro a Petrópolis, de forma a permitir que carruagens possam fazer esse tipo de circulação. Para tudo. Professora, a senhora não já falou do Caminho Novo, né? Que a gente já falou aqui do Caminho Novo. O Caminho Novo não era esse caminho para Petrópolis? Era, porém, o Caminho Novo, ele era um pouco assim acidentado também, ele não era lá uma maravilha. Dava para passar de cavalo, de mula, mas não dava para passar de carruagem, entendeu? E a ideia do Paulo Barbosa era ligar Petrópolis ao Rio de Janeiro de uma forma mais rápida, mais confortável, mais eficiente. E aí ele manda que o engenheiro Major Kuller, que em breve a gente vai falar dele daqui a pouquinho, tá? Guarda esses nomes, são nomes chaves na história de Petrópolis. Ele vai pedir que esse major, ele projete uma estrada, tá? Para circulação de carruagens. E aí é feita essa estrada nesse período mais ou menos aí em que Dom Pedro I foi embora e o Dom Pedro II está ali, mas ainda não está governando, tá? A gente vai passar por um período aí em que o Dom Pedro II vai ficar sendo cuidado por tutores, tá? E são esses tutores que a gente chamou aí na história do Brasil de regentes que vão administrar o Brasil durante esse período. Então, o Dom Pedro II ainda não tinha tomado seu lugar como imperador do Brasil nesse momento. Mas o mordomo real Paulo Barbosa já se adianta construindo essa estrada, porque ele já tinha uma visão sobre Petrópolis, e a gente vai conhecer isso agora, tá bom? Vamos conhecer essa figura? Uma figura importantíssima em Petrópolis. Provavelmente você que mora em Petrópolis ou que já foi muitas vezes em Petrópolis já ouviu esse nome, né? Ele tem muitas homenagens, né, para ele na cidade, porque ele foi um cara determinante na história de Petrópolis. Vamos conhecer quem é ele, tá? Depois a gente vai conhecer um pouquinho o Frederick Kuller, né? Também quem foi esse homem e qual foi a importância deles na formação da cidade de Petrópolis, tá bom? Vamos falar dele, ó. Mordomo real Paulo Barbosa da Silva. Ele viveu entre 1790, deixa eu marcar aqui, tá? Ele viveu entre 1790 a 1868, tá? Falecimento dele. Esse foi o período. Vamos lá. Ele nasceu em Sabará, Minas Gerais, em 1790, como a gente já viu, tá? Ele era mineiro. Tornou-se militar, sendo promovido a alferes em 1810. Gente, ele se tornou militar aos 14 anos de idade, tá? E aí, em 1810, né, com 20 anos de idade, ele se tornou alferes, que era um posto maior no exército, tá? E depois se tornou capitão.
ganhou uma alta patente nas Forças Armadas. Quando José Bonifácio, a gente não vai entrar no José Bonifácio em detalhes, porque não vai ser importante para você responder questões sobre a história de Petrópolis, mas o José Bonifácio ele foi um cara aí que ajudou muito no processo de independência do Brasil, e quando Dom Pedro I vai embora, ele era um homem de confiança de Dom Pedro I, tá? Quando Dom Pedro I vai embora, o José Bonifácio passa a ser o tutor do imperador Dom Pedro II, tá? E ele vai ficar lá criando Dom Pedro II e juntamente com mais 2 regentes administrando o Brasil. Porém, vai chegar um momento que o José Bonifácio ele perde esse posto e aí o mordomo, o Paulo Barbosa, ele é nomeado para ser o mordomo da Casa Imperial, ou seja, o cara que vai cuidar dos interesses do imperador, o cara que vai administrar o palácio, o cara que vai cuidar dos negócios do imperador, que na época, é claro, o imperador Dom Pedro II era apenas uma criança, tá? Qual era a figura? Ele tinha um espírito liberal, isso é muito importante para a gente entender o projeto que ele tinha para Petrópolis, tá? Ele era ecumênico. O que é ser ecumênico? Ele respeitava todas as religiões. Ele não era aquele cara que achava que somente o catolicismo tinha que ser considerado no Brasil. Ele era um cara que respeitava e dialogava com pessoas de todas as religiões, numa época que o Brasil era um país católico oficialmente, tá? E ele era contra a escravidão, isso aqui é uma chave, tá? Como ele era um cara liberal, ele era contra a escravidão. Ele teve uma participação decisiva na formação de Petrópolis, juntamente com o Major Kuller, tá? Antes de eu falar como Paulo Barbosa vai contribuir na formação de Petrópolis, eu tenho que te apresentar o Kuller. E aí eu vou depois mostrar por que os dois foram importantes na história de Petrópolis, tá? Então você tem aí o Paulo Barbosa da Silva, ele é um cara liberal, ele é um cara ecumênico, ele é contra a escravidão, ele se torna mordomo da Casa Imperial, ele manda construir lá logo a estrada para ligar Petrópolis e o Rio de Janeiro por meio de carruagens, tá? E ele vai tá ali como protagonista nesse cenário, nesse momento político do Brasil, tá? Vamos falar do Major Júlio Frederic Kuller, tá? Ele nasceu em 1804 e faleceu em 1847. Ele faleceu bem jovem, ele faleceu num acidente, tá? Um trágico acidente durante uma competição de tiro-alvo numa chácara, se não me engano, uma chácara em Petrópolis, tá? Ele morreu prematuramente. Mas nesse curto período, vamos dizer assim, de vida, ele fez muitas coisas, é isso que a gente vai falar agora, tá bom? O Júlio Frederic Kuller, ele era germânico, tá? Germânico é quem nasce lá na região da Alemanha. Hoje é a Alemanha, porque naquela época não existia a Alemanha ainda, existia a Prússia, tá? Por isso que a gente diz que ele era germânico. Na Mungúcia, no Vale do Rio Reno. Ele ingressou no exército prussiano, que era o reino da Prússia, tá? Chegando ao posto de alferes, ou seja, ele chegou no posto alto dentro do exército prussiano. E aí, em 1828, ele foi contratado para servir no exército imperial, ele foi contratado pelo exército brasileiro. Ah, professora, mas o exército brasileiro fazia isso? Fazia, porque naquela época estava sendo ainda formado. Não tinha ainda um pessoal suficiente para você ter oficiais de carreira e tudo, então o exército contratava pessoas do mundo inteiro para compor aí os seus oficiais de carreira, tá? Para ajudar nessa organização de um exército no Brasil. Então ele foi contratado para servir no exército imperial em 1828. Aí o que vai acontecer com ele, gente? Não botei aqui, mas é bom você ter uma ideia, tá? Em 1830 ele é dispensado do exército brasileiro, do exército imperial. Por quê? Porque ele não era brasileiro e vai vir uma lei dizendo que só brasileiros poderiam integrar o exército. Então ele acaba sendo desligado. E aí, quando ele é desligado, ele é contratado como engenheiro civil, porque ele era engenheiro, tá? Na província do Rio de Janeiro. Ele é contratado para trabalhar no Rio de Janeiro como engenheiro, né? Para trabalhar para o governo da província. Só que em 1831 ele se naturaliza brasileiro e aí ele volta para o exército. Só que no exército ele já não volta mais apenas como um militar, tá? Necessariamente, né? Para
objetivos militares. Ele começa a trabalhar em obras públicas. Ele volta meio como engenheiro, tá? Um militar engenheiro. E ele vai trabalhar em importantes obras públicas, tá? Na província, e uma delas é a construção da estrada, que eu falei que o Paulo Barbosa contratou ele para construir a estrada. Ele vai construir a estrada normal da Estrela, tá? Dando acesso a Petrópolis por meio de carruagens. Então ele vai ser esse cara, era um cara brilhante, tá? Era um engenheiro brilhante, que vai compor aí com Paulo Barbosa a organização de um grande projeto para Petrópolis, né? E agora eu vou falar para você rapidinho desse projeto, mas a gente vai aprofundar esse projeto na próxima aula, ok? Qual era o projeto, tá? O Paulo Barbosa, ele vai chamar o Kuller, que era o seu companheiro de armas, né? Eles provavelmente se conheceram no exército, e daí surgiu essa confiança, essa, vamos dizer, amizade, tá? Eles elaboraram um plano para fundar o que ele denominou, o Kuller, tá? Povoação Palácio de Petrópolis. Eles vão fazer um grande projeto que compreendia a doação de terras da Fazenda Imperial a colonos livres. Olha aí, eles eram contra a escravidão. Nessa época era muito comum usar trabalho escravo, mas a ideia deles era que em Petrópolis não se usasse trabalho escravo, se usasse trabalho livre. Livre de quem? De imigrantes, tá? Se convidassem imigrantes, principalmente da Alemanha, que a gente vai falar sobre isso numa aula futura, para vir ocupar Petrópolis e desenvolver a região de Petrópolis, tá? Queriam não só levantar a nova povoação, mas também seriam produtores agrícolas. Então esses imigrantes iriam ajudar a trabalhar na construção da própria cidade de Petrópolis, né, das ruas, dos prédios públicos, como também teriam suas terras, né, garantidas para que eles pudessem produzir, né, fazer o desenvolvimento econômico com a sua produção agrícola. Assim nasceu Petrópolis, tá? Com uma mentalidade de substituir o trabalho escravo pelo trabalho livre. Isso vai fazer muita diferença na formação de Petrópolis. Quem é aqui do Rio de Janeiro sabe que quando a gente vai a Petrópolis, a impressão que a gente tem às vezes é que a gente está num outro país, né? Quando vai Petrópolis, Teresópolis, essas cidades mais de serra, muitas delas que foram planejadas e que foram ocupadas por esses imigrantes, tá? É um outro nível de cidade, um outro nível de organização. Mesmo com todas as dificuldades da geografia, foram regiões que se desenvolveram muito bem por conta do trabalho livre, tá? Essa mentalidade fez muita diferença. Então, nós, nessa aula, o que nós vimos aqui? Vamos recapitular. Vimos que o Dom Pedro I vai embora para Portugal, deixa o Dom Pedro II. O Petrópolis fica meio que largada, vai sendo arrendada assim de uma forma desorganizada. O Paulo Barbosa, quando ele se torna mordomo da Casa Real, ele contrata o Major Kuller para construir a estrada da Serra da Estrela, tá? Nisso eles se aproximam ainda mais. Falamos um pouquinho desse Paulo Barbosa da Silva, essa figura tão importante. Falamos do Frederic Kuller, né? E como os dois se uniram depois, lá em 1842, 43, mais ou menos, eu tô falando, tá? Já com Dom Pedro II coroado imperador, mas eles vão levar para o Dom Pedro II esse grande projeto. Qual é o projeto? Construir um povoado ali na região de Petrópolis, um povoado chamado Povoado Palácio de Petrópolis. E esse povoado, qual seria a proposta desse povoado? Seria atrair imigrantes, né, para ter trabalho livre, não usar trabalho escravo, e esses imigrantes iriam trabalhar não somente no desenvolvimento do povoado, né, na construção de ruas e prédios de uso comum, como também teriam suas terras asseguradas para que eles pudessem produzir, desenvolvendo a região economicamente e também tirando os seus sustentos, tá? E a partir daí, a história de Petrópolis vai tomar um novo curso, tá? E aí na próxima aula nós vamos falar sobre como era esse projeto de uma forma mais aprofundada e como esse projeto foi executado, né? E se esse projeto teve ou não sucesso, até que ponto teve ou não sucesso, tá bom? Pessoal, então a gente fica por aqui. Se você gostou da aula, por favor, deixa o seu like, se inscreva no nosso canal. Eu vou ficando então por aqui. Um grande beijo, fica com Deus e estuda que a vida muda. Tchau, tchau.